Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje. A professora descobre o segredo do céu. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável. Porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: "Eu não tenho medo". Agora vamos começar. Você já teve a sensação de que o céu está te observando? E se eu te dissesse que em uma vila esquecida no coração da floresta amazônica, as estrelas começaram a se mover sozinhas? E se crianças começassem a desenhar símbolos que ninguém nunca ensinou? Essa história é real. E ela começa com uma professora, uma vila, e sussurros que não vêm de lugar nenhum. Mas cuidado! Algumas verdades cósmicas não podem ser desouvidas. Na pacata vila de São Mateus, no interior do Pará, o ano de 2024 começou com uma anomalia sutil, quase imperceptível. O céu noturno, outrora um manto familiar de constelações conhecidas, começou a apresentar pequenas, mas perturbadoras alterações. As estrelas pareciam ligeiramente fora de lugar, como se alguém as tivesse movido com dedos invisíveis, criando padrões que desafiavam qualquer lógica astronômica. Inicialmente, os moradores atribuíram o fenômeno ao cansaço, à imaginação fértil ou, no máximo, a alguma perturbação atmosférica incomum. Mas com o passar das semanas, a estranheza se intensificou e o murmúrio de apreensão começou a se espalhar pela vila. E não eram apenas as estrelas. Sussurros tênues e indistintos começaram a ser ouvidos no silêncio da noite. Eram vozes que pareciam vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, sussurrando promessas de conhecimento e poder a quem se dispusesse a ouvi-las. A maioria dos moradores tentava ignorar, abafando os sussurros com o barulho da televisão ou com orações fervorosas. Mas alguns, mais curiosos ou talvez mais vulneráveis, começaram a prestar atenção, a se deixar seduzir pelas palavras sussurradas. Ana, uma jovem professora recém-chegada à vila de São Mateus, foi uma das primeiras a perceber que algo realmente errado estava acontecendo. Seus alunos, crianças pequenas e inocentes, começaram a apresentar um comportamento estranho. Durante as aulas de desenho, em vez de casas, árvores ou animais, eles rabiscavam as mesmas formas bizarras que Ana havia notado no céu noturno. E quando questionados sobre o que estavam desenhando, eles apenas sorriam com um brilho estranho nos olhos e sussurravam: "As estrelas estão nos chamando". A princípio, Ana pensou que fosse apenas uma fase, uma brincadeira infantil. Mas à medida que mais e mais alunos começavam a desenhar as mesmas formas, e à medida que os sussurros noturnos se tornavam mais altos e mais insistentes, ela começou a se preocupar. Algo sinistro estava se infiltrando na vila de São Mateus, algo que desafiava a compreensão humana e que parecia ter um poder terrível sobre as mentes das pessoas. E Ana sabia que se ninguém fizesse nada, a vila inteira poderia ser consumida por essa força obscura. Já sentiu um arrepio na espinha, sem motivo aparente, como se algo invisível estivesse te observando? Já acordou no meio da noite com a sensação de que um pesadelo ainda te persegue, mesmo depois de ter aberto os olhos? Imagine, então, que esse medo, essa angústia, se tornem reais. Imagine que a escuridão que se esconde nos cantos da sua casa ganhe vida, que os sussurros que você ignora no silêncio da noite se tornem vozes nítidas, sussurrando segredos que você preferiria nunca ter ouvido. Consegue sentir o peso do olhar de algo ancestral, algo que existe além da nossa compreensão,
algo que observa a terra com olhos famintos. Consegue imaginar o som de estrelas se movendo, de constelações se desfazendo e se recombinando em padrões que desafiam a própria lógica do universo? E se eu te dissesse que esse terror não é apenas fruto da sua imaginação? E se eu te dissesse que existe um lugar real, onde essas coisas estão acontecendo agora? Sinta o cheiro úmido da floresta densa, o barulho constante dos rios sinuosos, o calor abafado que te envolve como um abraço sufocante. Imagine a quietude da noite, interrompida apenas pelo canto distante de um pássaro noturno e pelo zumbido incessante dos mosquitos. Mas por baixo desses sons familiares, perceba um murmúrio sutil, um zumbido constante que parece vir de dentro da sua própria cabeça. É a voz do desconhecido chamando por você. E se a realidade que você conhece fosse apenas uma fina camada, uma ilusão frágil que esconde horrores inimagináveis? E se por trás dessa máscara existisse um cosmos vasto e indiferente, repleto de entidades ancestrais e poderes inimagináveis? Você teria coragem de levantar essa máscara? Você teria coragem de encarar o horror que se esconde por trás da realidade? Você tem coragem de descobrir o que aconteceu em São Mateus? Ana Clara, com seus 28 anos, era a personificação da esperança em meio à simplicidade da vila de São Mateus. Cabelos castanhos sempre presos em um coque prático, olhos verdes atentos e um sorriso que iluminava qualquer sala, ela havia trocado a agitação da capital pela calmaria do interior, buscando um propósito maior na educação das crianças da comunidade. Sua rotina era simples, mas gratificante. Acordava ao som dos pássaros, preparava um café forte e seguia para a pequena escola de madeira, onde lecionava para alunos de diferentes idades, todos ansiosos por aprender. À tarde, dedicava-se a projetos comunitários, como a revitalização da biblioteca local e a organização de atividades culturais para os moradores. A vila de São Mateus, aninhada no coração da Amazônia, era um lugar onde o tempo parecia desacelerar. Cercada por uma floresta densa e exuberante, cortada por rios sinuosos que serpenteavam pela paisagem, a vila respirava a tranquilidade da natureza. O clima era quente e úmido, com chuvas frequentes que mantinham a vegetação sempre verde e vibrante. A vida social era marcada pela solidariedade e pela união, onde todos se conheciam e se ajudavam. Os moradores, em sua maioria pescadores, agricultores e artesãos, viviam em harmonia com a natureza, respeitando seus ciclos e seus mistérios. No entanto, mesmo em meio a tanta beleza e tranquilidade, pequenos sinais de estranheza começavam a surgir, como rachaduras em uma fachada perfeita. O comportamento dos animais, por exemplo, havia se tornado errático. Cães latiam incessantemente para o céu noturno. Macacos fugiam para o interior da floresta em horários incomuns e peixes se recusavam a morder as iscas dos pescadores. Além disso, alguns moradores relatavam sonhos estranhos, vívidos e perturbadores que os deixavam inquietos e apreensivos. Uma das coisas que Ana mais gostava em São Mateus era o céu noturno. Longe da poluição luminosa das cidades, as estrelas brilhavam com uma intensidade impressionante, formando um espetáculo celestial que a encantava. Mas, nas últimas semanas, ela havia notado algo diferente. As constelações, que ela conhecia tão bem desde a infância, pareciam ligeiramente fora de lugar, como se alguém as tivesse movido com uma mão invisível. Era uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que a deixava com uma sensação estranha, como se algo fundamental estivesse se desfazendo. E então havia os sussurros. No início, ela pensou que fosse apenas o vento soprando entre as árvores ou o som distante do rio. Mas com o tempo, ela começou a perceber que eram vozes, sussurrando palavras em uma língua desconhecida, que pareciam vir de dentro da sua própria mente. As palavras eram vagas e indistintas,
mas carregadas de uma promessa irresistível. A promessa de conhecimento, de poder, de uma compreensão profunda dos mistérios do universo. Ana tentava ignorar os sussurros, mas eles se tornavam cada vez mais altos e mais insistentes, como se algo estivesse tentando atraí-la para um abismo escuro e desconhecido. A calmaria de São Mateus, antes um refúgio, começava a se transformar em uma armadilha silenciosa. Na poeirenta biblioteca da vila, entre livros esquecidos e pilhas de documentos amarelados pelo tempo, Ana encontrou um diário antigo, encadernado em couro desgastado e com letras quase ilegíveis. Pertencia a um antigo missionário, Padre Antônio, que havia vivido em São Mateus no início do século XX. As páginas amareladas revelavam não apenas a rotina da comunidade, mas também relatos perturbadores sobre rituais ancestrais praticados pelos povos indígenas da região. Rituais que envolviam invocações a entidades cósmicas, seres de poder inimaginável que habitavam as profundezas do universo. Padre Antônio descrevia com horror a descoberta de símbolos estranhos, gravados em pedras e árvores da floresta, símbolos que pareciam se comunicar com as estrelas. Ele acreditava que esses símbolos eram portais, aberturas para outras dimensões, através das quais essas entidades cósmicas poderiam influenciar o mundo. O missionário falava de um agente do caos, uma criatura de pura energia que se alimentava do medo e da loucura humana, capaz de distorcer a realidade e de manipular as mentes das pessoas. O diário revelava que os rituais ancestrais haviam sido interrompidos pela chegada dos missionários, que consideravam as práticas pagãs e demoníacas. No entanto, Padre Antônio temia que a interrupção abrupta dos rituais tivesse apenas adormecido o agente do caos, não o destruído. Ele acreditava que a entidade ainda estava lá, esperando o momento certo para despertar e reclamar seu poder. A lenda local, sussurrada entre os mais velhos da vila, falava de uma época em que o céu se abriu e seres de luz caíram sobre a terra, trazendo consigo conhecimento e poder. Mas esses seres também trouxeram a escuridão, a loucura e a morte. A lenda dizia que quando as estrelas se alinhassem de forma estranha e os sussurros se tornassem ensurdecedores, o agente do caos retornaria para reclamar seu reino. Ana sentiu um calafrio ao ler as últimas páginas do diário. Padre Antônio alertava para os sinais do retorno do agente do caos. O comportamento estranho dos animais, os sonhos perturbadores, os sussurros na noite e, principalmente, o desalinhamento das estrelas. Ana percebeu que todos esses sinais estavam presentes em São Mateus. O medo apertou seu coração, mas a determinação de proteger a vila a impulsionou a continuar investigando. Você já ouviu falar dessa lenda? Acredita que ela possa ser real? E se o que está acontecendo em São Mateus for apenas o prenúncio de algo muito maior, algo que pode ameaçar a própria existência da humanidade? A verdade se esconde nas sombras, esperando para ser revelada. Mas cuidado, pois a verdade pode ser mais assustadora do que você imagina. A primeira manifestação tangível do terror cósmico em São Mateus ocorreu em uma noite de lua nova, quando a escuridão pairava densa sobre a vila. Ana voltava para casa após uma longa noite de pesquisa na biblioteca, sentindo o peso das descobertas sobre os rituais ancestrais e o agente do caos, que agora ela chamava internamente de o corruptor celeste. O ar estava estranhamente parado, sem o sopro usual da brisa amazônica, e um silêncio opressor pairava sobre a floresta. De repente, um som agudo e dissonante cortou o silêncio, como o grito de um animal ferido, mas amplificado a uma escala aterradora. Ana paralisou, o coração disparando no peito. O som ecoava por toda a vila, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, como se estivesse dentro de sua própria cabeça.
As janelas das casas tremeram. Os cães uivaram em uníssono e as luzes da vila piscaram erraticamente. O som cessou tão abruptamente quanto começou, deixando para trás um silêncio ainda mais perturbador. Ana respirou fundo, tentando controlar o medo que a paralisava. Ela sabia que não podia ficar parada, que precisava descobrir o que estava acontecendo. Munida apenas de uma lanterna fraca, ela se aventurou pelas ruas escuras da vila. Ao se aproximar da igreja, Ana percebeu uma luz estranha emanando do interior. A porta estava entreaberta e um brilho azulado pulsava no interior, iluminando as paredes de pedra com uma luz espectral. Hesitante, ela empurrou a porta e entrou na igreja. O que ela viu a deixou sem fôlego. O altar estava coberto por símbolos estranhos, desenhados com uma substância luminosa que brilhava intensamente. No centro do altar, flutuava uma esfera de luz azul, pulsando ritmicamente como um coração cósmico. A esfera emitia um zumbido baixo e constante, que parecia vibrar em seus ossos. De repente, a esfera se expandiu, engolfando toda a igreja em uma luz cegante. Ana fechou os olhos, protegendo-se da intensidade da luz. Quando ela os abriu novamente, a esfera havia desaparecido e os símbolos no altar haviam se apagado. A igreja estava novamente mergulhada na escuridão, mas algo havia mudado. Uma sensação de frio intenso invadiu a igreja, e Ana sentiu como se algo estivesse observando-a das sombras. Ela ouviu um sussurro fraco, quase inaudível, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. O sussurro dizia seu nome, com uma entonação carregada de promessa e ameaça. Apavorada, Ana correu para fora da igreja, tropeçando e caindo no chão. Ela se levantou rapidamente e correu de volta para casa, sem olhar para trás. Ao chegar em casa, trancou todas as portas e janelas e se encolheu na cama, tremendo de medo. Ela sabia que o corruptor celeste havia chegado a São Mateus e que sua vida nunca mais seria a mesma. Algo a observava, algo a chamava, e a escuridão parecia cada vez mais próxima. A noite na igreja marcou um ponto de inflexão. O medo, antes difuso, agora era palpável. Uma presença constante que a seguia a cada passo. Ana sabia que não podia se esconder, que precisava enfrentar o que quer que estivesse acontecendo em São Mateus. A primeira coisa a fazer era buscar ajuda, encontrar alguém que pudesse entender o que ela estava vivenciando. Lembrou-se de Padre Elias, o pároco da vila, um homem de fé inabalável e de olhar sereno. Talvez ele pudesse oferecer alguma explicação, alguma orientação. Na manhã seguinte, Ana procurou o padre na pequena casa paroquial, ao lado da igreja. Padre Elias a recebeu com um sorriso acolhedor, mas Ana percebeu uma sombra de preocupação em seus olhos. Ana relatou tudo o que havia acontecido. Os desenhos estranhos dos alunos, os sussurros na noite, o som dissonante, a luz na igreja, a sensação de ser observada. Padre Elias ouviu atentamente, sem interromper, o semblante cada vez mais sombrio. Ao final do relato, ele suspirou profundamente e disse: Ana, o que você me conta é muito grave. Algo maligno despertou em São Mateus, algo que está além da nossa compreensão. Padre Elias revelou que também havia notado os sinais de estranheza na vila. Os animais agitados, os sonhos perturbadores, o céu noturno diferente. Ele havia pesquisado nos arquivos da igreja, encontrando relatos sobre eventos semelhantes que haviam ocorrido no passado. Aparentemente, São Mateus era um ponto de convergência de energias ancestrais, um lugar onde o véu entre o mundo material e o mundo espiritual era mais tênue. O padre mencionou a lenda do agente do caos, que ele chamava de corruptor celeste, uma entidade cósmica que se alimentava do medo e da loucura humana. Ele explicou que o corruptor celeste era capaz de manipular a realidade, de distorcer as mentes das pessoas e de abrir portais para outras dimensões.
Ele acreditava que a entidade havia sido despertada por algum evento desconhecido e que estava se preparando para reclamar seu reino em São Mateus. Padre Elias mencionou também um velho pescador, João, que vivia isolado em uma cabana à beira do rio. João era considerado um excêntrico, um eremita que evitava o contato com as pessoas. No entanto, o padre acreditava que João possuía um conhecimento profundo sobre os mistérios da floresta e sobre as forças que atuavam em São Mateus. Ele sugeriu que Ana procurasse João, que talvez ele pudesse oferecer alguma ajuda. Ana, encorajada pelas palavras do padre, decidiu seguir sua sugestão. Ela sabia que a jornada seria perigosa, mas estava disposta a arriscar tudo para salvar São Mateus do corruptor celeste. A noite se aproximava e com ela a escuridão e os sussurros. Mas Ana não estava mais sozinha. Agora, ela tinha um aliado na luta contra o desconhecido. Qual é sua teoria sobre isso? A jornada até a cabana de João foi uma provação. A floresta, antes um refúgio de beleza natural, agora parecia hostil e ameaçadora. As árvores se retorciam em formas grotescas, as sombras dançavam de maneira sinistra e o ar estava carregado de uma energia opressora. Ana sentia como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis, como se a própria floresta estivesse viva e consciente de sua presença. O caminho era íngreme e escorregadio, e Ana tropeçava a cada passo. Os sussurros, antes tênues, agora se tornaram mais altos e mais insistentes, sussurrando seu nome com uma entonação sedutora e ameaçadora. Ela tentava ignorá-los, mas eles pareciam se infiltrar em sua mente, sussurrando dúvidas, medos e promessas de poder. De repente, o chão sob seus pés cedeu e Ana caiu em um buraco profundo, coberto por folhas e galhos. Ela gritou, mas o som foi abafado pela densidade da floresta. Tentou se levantar, mas o buraco era fundo demais para escalar. Desesperada, ela acendeu a lanterna e iluminou o fundo do buraco. O que ela viu a fez gritar de horror. O fundo do buraco estava coberto por ossos humanos, alguns antigos e esfarelados, outros frescos e ensanguentados. Ana percebeu que havia caído em uma espécie de sepultura, um lugar onde o corruptor celeste depositava suas vítimas. De repente, uma voz gutural ecoou no fundo do buraco. "Você não deveria estar aqui, pequena professora", disse a voz. "Este lugar pertence ao corruptor celeste. Em breve você também pertencerá." Ana olhou para cima e viu uma figura sombria parada na borda do buraco. A figura era alta e magra, com olhos vermelhos brilhantes e um sorriso macabro. Ela reconheceu a figura do homem que havia visto na igreja, o homem que havia sussurrado seu nome. "Quem é você?" perguntou Ana com a voz trêmula. "Eu sou apenas um servo", respondeu o homem. "Um servo do corruptor celeste. Estou aqui para levá-la até ele." O homem pulou para dentro do buraco e se aproximou de Ana. Ela tentou se defender, mas ele era forte demais. Ele a agarrou pelos braços e a arrastou para o fundo do buraco em direção à escuridão. Enquanto era arrastada, Ana avistou algo brilhando no fundo do buraco. Era um pequeno amuleto de madeira com um símbolo estranho gravado nele. Ana reconheceu o símbolo. Era o mesmo que havia visto no diário de Padre Antônio, o símbolo que representava a proteção contra o corruptor celeste. Com um esforço sobre-humano, Ana se soltou do aperto do homem e agarrou o amuleto. No momento em que tocou o amuleto, uma onda de energia percorreu seu corpo, expulsando o medo e a fraqueza. Ela sentiu uma força nova e poderosa fluindo através dela, uma força que a capacitava a enfrentar o corruptor celeste. O homem gritou de dor e cambaleou para trás, como se tivesse sido atingido por um raio. Ana aproveitou a oportunidade para escalar as paredes do buraco, usando o amuleto como um ponto de apoio. Com um último esforço, ela conseguiu sair do buraco e correr de volta para a floresta. Enquanto corria, Ana ouviu o grito furioso do homem ecoando atrás dela.
Ela sabia que ele a perseguiria, que o corruptor celeste não a deixaria escapar tão facilmente. Mas agora ela tinha uma arma, uma esperança. O amuleto de madeira era a chave para derrotar o corruptor celeste e salvar São Mateus da escuridão. A cabana de João, escondida entre raízes retorcidas e cipós pendentes, exalava um cheiro de terra úmida e ervas secas. A porta rangia ao ser aberta, revelando um interior iluminado por velas bruxuleantes, onde ervas penduradas no teto e potes de barro repletos de misturas estranhas criavam uma atmosfera mística. João, um homem de rosto marcado pelo tempo e olhos que pareciam carregar a sabedoria da floresta, esperava por Ana, sentado em um banquinho de madeira. Ele sabia que ela viria. Sem rodeios, Ana mostrou o amuleto a João, relatando os eventos da noite anterior. João examinou o amuleto com atenção, seus dedos calejados traçando o símbolo gravado na madeira. Este amuleto é um escudo contra o corruptor celeste, disse João, com a voz rouca. Mas não é suficiente para derrotá-lo. Precisamos encontrar a fonte do seu poder, o lugar onde ele se conecta com o nosso mundo. João explicou que o corruptor celeste se manifestava através de um portal, uma fenda na realidade que se abria em um lugar específico da floresta. Para fechar o portal, era preciso realizar um ritual antigo, utilizando um artefato sagrado escondido nas ruínas de uma antiga aldeia indígena no coração da floresta. A jornada até as ruínas foi ainda mais perigosa do que a anterior. O corruptor celeste, enfurecido pela resistência de Ana, enviou seus servos para interceptá-los. Criaturas sombrias, com olhos vermelhos e garras afiadas, os emboscaram na escuridão, testando a coragem e a determinação de Ana e João. Finalmente, após dias de jornada, eles chegaram às ruínas. As pedras desgastadas pelo tempo e cobertas de musgo revelavam a grandiosidade de uma civilização perdida. No centro das ruínas, erguia-se um altar de pedra, onde o artefato sagrado estava escondido. Mas o corruptor celeste os esperava. Uma figura imponente, envolta em sombras e com olhos que brilhavam com uma luz gélida, surgiu diante deles. "Vocês não podem me impedir", disse o corruptor celeste com uma voz que ecoava como um trovão. "Este mundo será meu." Ana e João se prepararam para a batalha final. Ana empunhou o amuleto, sentindo a energia protetora fluindo através dela. João recitou palavras antigas, invocando o poder dos espíritos da floresta. A batalha foi intensa e brutal. O corruptor celeste lançava raios de energia sombria, enquanto Ana e João se defendiam com coragem e determinação. No momento crucial, Ana percebeu que a única maneira de derrotar o corruptor celeste era usar o artefato sagrado para fechar o portal. Com um grito de guerra, ela correu em direção ao altar, desviando dos ataques do corruptor celeste. Ao alcançar o altar, ela agarrou o artefato, um cristal brilhante que pulsava com uma energia pura e luminosa. No instante em que tocou o cristal, Ana sentiu uma conexão profunda com o universo. Ela compreendeu a natureza do corruptor celeste, sua origem, seu propósito. Ela percebeu que o medo era a sua principal arma, que ele se alimentava da escuridão que existia dentro das pessoas. Com um gesto determinado, Ana ergueu o cristal e o lançou em direção ao portal. Uma explosão de luz intensa iluminou as ruínas, dissipando as sombras e destruindo o corruptor celeste. O portal se fechou, selando a fenda na realidade. A escuridão se dissipou e a paz retornou a São Mateus. O que você faria nesta situação? O silêncio que se seguiu à batalha final foi diferente de tudo que Ana já havia experimentado. Não era o silêncio opressor e ameaçador dos últimos dias, mas sim um silêncio de paz, de alívio, como se a própria floresta respirasse aliviada. O sol da manhã,
irrompeu através das copas das árvores, iluminando as ruínas com uma luz dourada, dissipando as sombras da noite. Ana e João retornaram à vila de São Mateus, exaustos, mas vitoriosos. A vila os recebeu com festa e gratidão. Os moradores, libertos da influência do corruptor celeste, voltaram a ser os mesmos de antes, alegres e solidários. As crianças voltaram a desenhar casas, árvores e animais, e o céu noturno readquiriu sua beleza familiar. No entanto, a experiência deixou marcas profundas em Ana. Ela nunca mais seria a mesma. A visão do horror cósmico, a batalha contra o corruptor celeste, a revelação da fragilidade da realidade, tudo isso a transformou em algo diferente. Ela se tornou mais forte, mais sábia, mas também mais consciente da escuridão que se esconde por trás da fachada do mundo. Padre Elias, ao vê-la retornar, a abraçou com carinho e disse: "Você é uma heroína, Ana. Você salvou nossa vila da destruição." Mas Ana sabia que a batalha não havia terminado. O portal havia sido fechado, mas a fenda, na realidade, ainda existia. O corruptor celeste havia sido derrotado, mas a escuridão cósmica ainda espreitava nas profundezas do universo, esperando uma nova oportunidade para invadir o nosso mundo. Alguns dias depois, Ana encontrou João à beira do rio. Ele estava olhando para o céu, com um olhar distante e pensativo. "O corruptor celeste se foi", disse João, "mas outros virão. Sempre haverá entidades que tentarão se aproveitar da nossa fraqueza, do nosso medo." João revelou que o amuleto e o cristal eram apenas ferramentas, símbolos de uma força maior que existia dentro de cada pessoa. A força da vontade, da coragem, da esperança. Ele explicou que a verdadeira batalha não era contra as entidades cósmicas, mas sim contra a escuridão que existia dentro de nós mesmos. Ana entendeu o que João queria dizer. A verdadeira ameaça não vinha de fora, mas de dentro. O medo, a dúvida, a desesperança eram as verdadeiras armas do corruptor celeste. E a única maneira de combatê-las era cultivando a luz, a fé, a esperança. Antes de partir, João entregou a Ana um pequeno livro antigo, encadernado em couro e com páginas amareladas. "Este livro contém o conhecimento ancestral dos povos indígenas", disse João. "Ele te ensinará a proteger São Mateus e a combater a escuridão." Ana aceitou o livro com gratidão. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela se tornaria a guardiã de São Mateus, a protetora contra as ameaças cósmicas. Ela dedicaria sua vida a combater a escuridão e a defender a luz. Mas uma pergunta persistia em sua mente, assombrando-a nas noites escuras. O que aconteceria se, um dia, a escuridão fosse forte demais para ser contida? O que aconteceria se, um dia, a luz se apagasse? E você, o que faria? Se a escuridão cósmica invadisse o seu mundo, você teria coragem de enfrentá-la? Você teria a força para defender a luz? Pense nisso. A escuridão está sempre à espreita. Esteja preparado. A névoa da manhã pairava sobre a vila de São Mateus, um véu etéreo que dançava sobre o rio e se entrelaçava entre as árvores da floresta. Era uma manhã como qualquer outra, mas para Ana, o ar carregava uma promessa sutil, uma nota de esperança que ressoava em seu coração. A experiência com o corruptor celeste havia deixado cicatrizes, sem dúvida, mas também havia forjado nela uma resiliência e uma determinação inabaláveis. Ela sabia que o perigo espreitava nas sombras, mas também sabia que a luz da coragem e da esperança era capaz de dissipá-lo. Nos dias que se seguiram, Ana se dedicou ao estudo do livro ancestral que João lhe havia confiado. As páginas amareladas revelavam segredos milenares, ensinamentos sobre a natureza da realidade, sobre as forças que moldavam o universo e sobre a importância de manter o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Ela aprendeu sobre os espíritos da floresta, sobre os rituais de cura,
sobre a importância de honrar a natureza e de respeitar os ancestrais. Com o tempo, Ana se tornou uma figura respeitada e admirada na Vila de São Mateus. Ela continuou a lecionar na escola, transmitindo aos seus alunos não apenas o conhecimento acadêmico, mas também os valores da solidariedade, da compaixão e do respeito pela natureza. Ela se tornou uma líder comunitária, defendendo os direitos dos moradores e lutando pela preservação da floresta. Mas, acima de tudo, Ana se tornou a guardiã de São Mateus, a protetora contra as ameaças cósmicas. Ela aprendeu a reconhecer os sinais de perigo, a detectar as energias negativas e a se defender contra as influências malignas. Ela se tornou uma guerreira da luz, combatendo a escuridão com a força da sua vontade e com o poder do seu coração. E assim, a Vila de São Mateus prosperou, protegida pela coragem e pela sabedoria de Ana. A floresta floresceu, os rios correram livremente e os moradores viveram em paz e harmonia. Mas Ana nunca se esqueceu da lição que havia aprendido. A escuridão está sempre à espreita, esperando uma oportunidade para atacar. Por isso, ela se manteve vigilante, sempre pronta para defender a luz e para proteger o seu povo. E você que ouviu essa história, o que fará com o conhecimento que adquiriu? Irá se acovardar diante do medo ou irá se levantar para defender a luz? A escolha é sua. Lembre-se, a coragem não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. E a esperança é a chama que ilumina o caminho, mesmo nas noites mais escuras. Algumas coisas existem além da nossa compreensão. Durma bem se conseguir. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários, se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor.